É isso aí, meu lindinho, aula 7, chegamos, que alegria, mais uma parte da estequiometria para vocês nessa nossa frente 2, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre rendimento e pureza, como aplicar aquelas porcentagens. Fica ligado que é um assunto extremamente importante para a prova do Enem e para os outros vestibulares desse nosso Brasil, zil. Fique ligado que lá no final da aula o prof tem algumas questões resolvidas para te mostrar a técnica infalível e na descrição aqui desse vídeo você encontra o link para ir lá para o nosso grupo pegar a lista de exercícios extra. Boa aula, meu lindinho! Tá aí já aparecendo para vocês, galera, ó, casos especiais. Deixa o prof só ajustar aqui, ó, casos especiais de estequiometria, tá? Veremos a partir de agora. O primeiro caso que a gente verá é a pureza, beleza? Opa, esqueci de colocar aqui que é frente 2, tá? Que é casos especiais de estequiometria, primeira pureza. O que é essa pureza? É uma porcentagem, tá? É a porcentagem que diz para a gente qual é a real quantidade de uma substância que existe em uma amostra. Então, quando eu pego uma amostra, eu pego uma quantidade de alguma coisa. Vou pegar aqui uma amostra do meu ácido, do meu hidróxido de sódio. Eu tenho aí uma porcentagem que é hidróxido de sódio e o restante são impurezas, são outras coisas, tá? Então é a real quantidade de uma substância em uma amostra. E como é porcentagem, galera, você tem que lembrar que a pureza, como é uma porcentagem, é sempre uma parte pelo todo. Então vai ser sempre a massa da substância dividida pela massa da amostra vezes 100. É uma porcentagem, tá? Eu jogo a massa da amostra lá multiplicando a massa da substância que realmente eu vou ter dentro daquela amostra é a massa da amostra vezes a porcentagem, certo? Vezes a pureza dividido por 100. Show? Trouxe um exemplo resolvido aqui, ó. Eu tenho 10 gramas de uma amostra que tem 8 gramas de sulfato de cálcio e 2 gramas de impureza. A impureza é a porção que não reage. O que vai reagir é só a pureza. Eu quero saber qual é a pureza do sulfato de cálcio na amostra. Pela fórmula, quem gosta de decorar a fórmula, você vai colocar a massa da substância 8 dividido pela massa da amostra 10 vezes 100. Vai dar 80%. Ou pode fazer regra de 3. Pensa que a amostra é o todo, é o nosso 100%. Então, qual porcentagem é só da substância? Regrinha de 3 salva-vidas, os mesmos 80%. Então, dá na mesma. Sabe, você me conhece, regra de 3 salva-vidas. Eu prefiro fazer pela regra de 3, certo? Legal, galera. Segundo exemplo, agora a gente vai fazer, ó, 5% de pureza de vinagre, de ácido acético no vinagre. O vinagre é a amostra, é tudo. O vinagre é formado de 5% do ácido acético, que é a minha substância, certo? Então, não quer dizer que todo vinagre é ácido acético, na verdade, só 5% é. Eu quero saber qual é a massa do ácido acético que realmente reagiria. Bom, 50 gramas é o vinagre inteiro, é 100%. Como eu tenho 5% de ácido acético, qual é a massa? Faz a regrinha de 3. Vai ficar 100 m igual a 250. Passa dividindo 250 dividido por 100 vai dar uma massa de 2,5 gramas de ácido. Então, dos 50 gramas de vinagre, só 2,5 gramas é do ácido. Se eu fizesse uma reação com vinagre, tá? Ou, perdão, com ácido acético, usando vinagre, eu teria que usar o 50 ou o 2,5? O 2,5, certo? Mas cuidado que tem uma malandragem. O prof tem sempre uma malandragem, que é o seguinte, tá? Só que eu apaguei aqui, eu não coloquei. Aqui tem que ser uma pureza de 80%. Tá? Eu trouxe um terceiro exemplo agora dentro da estequiometria. Eu quero saber qual é a massa de CO2
que eu vou produzir com 200 gramas de carbonato de cálcio que tem pureza 80%. Eu sei que é uma estéquio. Como? Está perguntando de um, informando do outro. Beleza. Vou montar as duas linhas. A linha da reação, a linha do exercício. Qual que eu monto primeiro? O exercício. Eu quero a massa em grama e o exercício me deu 200 gramas do carbonato. Mas não só isso, me deu essa pureza. O que você vai fazer? Ó, pegue o valor da pureza em porcentagem e transforme para o número que ela vale. Como assim? O que é 80%? É 0,80. Certo? Então, pegue esse valor e transforma. E vá multiplicar na linha do exercício, porque foi o exercício que te deu esse valor, o cara que pertence a essa pureza. A pureza é de quem? A pureza é do CaCO3. Se a pureza é do CaCO3, venha na linha do exercício, embaixo do CaCO3, e multiplica pela pureza. E agora termina a estequiometria normal que nem a gente tem feito. Massa embaixo, massa em cima. O cálcio vale 40, o carbono vale 12, o oxigênio 16. Isso vai dar 100 gramas. Massa embaixo, massa em cima. O carbono vale 12, o oxigênio vale 16, vai dar 44 gramas. E resolve a regra de 3. Então, prof, a diferença que tem da estequiometria que a gente fez na aula passada para essa é só colocar a pureza no lugar certo? Isso, sempre na linha do exercício, multiplicando o cara que a pureza pertence. Pertence ao carbonato de cálcio? Multiplica a massa do carbonato de cálcio na linha do exercício. Isso vai dar para a gente uma massa de 70,4 gramas. Ah, eu aprendi de outro jeito, professor. Eu aprendi a fazer uma regra de 3 antes, e aí depois eu substituo e faço. Se você aprendeu do outro jeito, legal, mas eu quero te mostrar que esse é o jeito mais fácil que você vai encontrar na vida de resolver questões de estequiometria. Confia no prof. Você vai mandar muito bem. Então, pureza. O outro também é uma porcentagem. É o rendimento. O rendimento é a razão entre a quantidade, razão é uma divisão, certo? Entre a quantidade realmente formada na reação, então aquilo que eu realmente produzi, e a quantidade esperada de produto. Isso é o rendimento. Render é o quanto eu produzo em comparação do que eu estimava produzir, que eu esperava. Ah, eu esperava produzir 100, mas produzi 90. Então, eu tenho 90% de rendimento, certo? Não existem máquinas perfeitas, tá? Alguns exercícios vão falar assumindo 100% de rendimento, quer dizer que a reação é perfeita. Mas hoje a gente sabe que não existe isso. Também é uma porcentagem, tá? Então, o nosso rendimento é a quantidade real dividido pela quantidade esperada vezes 100. Eu trouxe um exemplo resolvido igual antes. Espera-se formar 6 gramas de produto em uma reação. Entretanto, formou-se 5,4. Qual o rendimento dessa reação? Bom, pela fórmula, eu formei 5,4, esperava formar 6 vezes 100, 90%. Ou pela regra de 3, os 6 gramas que eu esperava produzir é se a reação fosse 100%. Mas qual que é o rendimento quando é 5,4? 90, certo? E cuidado, o rendimento é da reação em relação ao produto produzido, certo? Então você vai pegar essa porcentagem, vai multiplicar pelo produto na linha da reação. Então você vai lá na linha da reação, multiplica pelo produto, ou você multiplica pelo reagente na linha do exercício. Qual você achar melhor, use. Mas lembre que o rendimento é da reação. A reação rende isso em relação ao produto produzido, tá? Eu vou resolver
usando a parte de baixo, porque daí fica igual a de antes, ó, linha do exercício, multipliquei pelo reagente. Multiplica a porcentagem pelo reagente na linha do exercício. Eu vou usar só essa, tá? Então vamos lá, vamos resolver esse exercício. Vou colocar um pouquinho para o lado para você ver aí, ó. Ele quer a massa em quilograma de zinco, deu rendimento 80% e formou 1 kg de hidrogênio. Então eu sei que é uma estequiometria. Monta as duas linhas. Linha da reação, linha do exercício. O que eu quero? A massa em quilograma de zinco. O que deu? 1 kg de hidrogênio. Só que ele deu para a gente o rendimento de 80%. É sempre 80%? Não, coincidência os dois exemplos que eu preparei para vocês. 80 é 0,80, 80%. Onde você coloca esse 0,80? Essa é a malandragem que eu tinha que te passar nessa aula. Na linha do exercício, foi o exercício que te deu, multiplica o reagente. Certo? E aí termina. Massa, que tem quilograma. Massa embaixo, massa em cima. O zinco, 65 gramas. Beleza? E o hidrogênio, quilograma embaixo, quilograma é unidade de massa, usa massa em cima, massa molar. 2 vezes 1, 2. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas até aí? Vai mandando aqui no direct, tá? Se você tiver alguma dúvida, manda no direct que o prof responde. Eu vou fazer a regra de 3 e a massa vai dar aqui para gente 40,62 quilogramas. Essa é a massa que eu preciso para conseguir formar 1 quilograma de hidrogênio usando o rendimento. Ah, eu faço de outro jeito, mas o outro jeito eu me confundo sempre. Então, aprenda dessa forma que você vai ver que fica muito mais fácil. Beleza, meu povo? Vamos lá resolver alguns exercícios para você pegar melhor essa técnica. Show? Até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau. Vamos lá então, galera, para a nossa resolução dessa nossa aula da frente 2. A gente continua falando de estequiometria, só que os casos especiais, lembra disso? Muito bem, então olha só, para a gente fazer os exercícios, lembra da nossa outra aula, tá? Os passos que a gente precisa. Primeiro, responder 2 perguntas, o que ele quer, o que ele deu, e depois ver se a reação está devidamente balanceada. Show? Então, bora ler? Ele fala assim, ó, a decomposição térmica do nitrato cúprico. Quem é o nitrato cúprico? Ó, a dica que eu já dei para vocês, quando aparece um nome, manda lá no nosso grupo do Telegram, procura no Google, coloca a fórmula onde está o nome e o nome onde está a fórmula. Tá? Ah, professor, e se eu não soubesse quem é o nitrato cúprico? Ele fala a decomposição. Então, quer dizer que ele vai se decompor, ele vai ser o nosso reagente. Tá? Então, olha que dica interessante. Boa. Aí ele fala o seguinte, calcule a massa de óxido cúprico que se obtém, quer dizer que é produto, a partir da decomposição de 500 gramas do nitrato, sabendo-se que este apresenta 75% de pureza. Beleza? Então, olha só. Prof, quem que é o óxido cúprico? Bom, dá uma olhada na reação. Se ele está sendo obtido, ele tem que estar do outro lado. Se é óxido, tem que ter oxigênio. Se é cúprico, tem que ter cobre, que está aqui. Então, esse é o nosso óxido cúprico. Então, o que ele quer? A massa, não disse em qual unidade, mas ele quer a massa de CuO. E o que ele deu? 500 gramas de CuNO3, 75% pureza. Foi tudo isso que o exercício deu para a gente. Beleza? O que você vai fazer agora? Primeira coisa, vai transformar esse 75% em 0,75, que é o número que ele vale. Depois, vai lá do lado, copia a reação, tá? Bonitinha, e confere se essa reação está devidamente balanceada. Tudo que tem antes, tem que ter depois. Então, 2 cobres dos 2 lados, eu tenho 4 nitrogênios dos 2 lados,
e confere os oxigênios para ver se está tudo certinho. Eu vou ter aqui 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. Que eu tenho 2 com 8, 10, com 2, 12. Fechou. Quantas linhas eu resolvo? Fale comigo. 2 linhas. A linha da reação, a linha do exercício. Qual que eu completo primeiro, lindoso? Eu vou completar primeiro a linha do exercício. O exercício que é a massa do nosso óxido cúprico e deu 500 gramas do nitrato cúprico. Só que além disso, o exercício também deu para a gente a pureza. O que você vai fazer com esse 0,75? Vem na linha do exercício e coloca junto com o reagente aqui, ó. Sempre, sempre, tá? Vai dar sempre certo. Então, coloca na linha do exercício, porque foi o exercício que falou a pureza, junto do reagente multiplicando. Sucesso? Boa. Agora, vamos completar a linha da reação. Completando a linha da reação, eu vou ter grama embaixo. O que eu vou usar em cima? Fala comigo. Massa molar, certo? Então, vamos lá, ó. Grama, a massa molar. O que eu faço com esse 2? Desce, e aí vamos calcular a massa molar desse nosso composto. Então, vamos lá. O cobre vale 64, mais quantos nitrogênios? Ó, eu tenho um nitrogênio dentro do parênteses que tem um 2 aqui fora. Então, eu tenho 2 nitrogênios e 6 oxigênios. Fechado? Já fiz essa continha, dá 188 gramas. Beleza. Quero a massa do óxido cúprico. Massa embaixo, massa molar em cima. Desce o 2 e faz a massa do óxido cúprico. 64 mais 16, 80 gramas. Perceba, use as unidades, porque ó, grama está para grama, grama está para grama. Então, a gente já sabe que vai calcular essa massa em qual unidade? Em grama. O que a gente faz agora? Regrinha de 3. Lembra que regra de 3 salva vidas. Já fiz a matemática para a gente ganhar tempo aqui. Vai ficar 159,57 gramas. Beleza, galera linda? Então, tá aí bonitinho para você a resolução do primeiro exercício. Oh, meu Deus, professor, eu não sei se eu entendi direito. Então, vamos fazer a próxima questão. É assim que a gente vai pegar o jeito na estequiometria, resolvendo sempre do mesmo jeito. Olha lá, 0,2. A massa de 28 gramas de ferro impuro atacada por ácido clorídrico. Epa! Ácido clorídrico. Quem que é o ácido clorídrico? Não tivemos a aula ainda, mas é o HCl. Em excesso, produziu 8,96 litros de hidrogênio na CNTP. Falou CNTP, já coloca um alerta aí. Sendo as massas atômicas essas, pode-se dizer que o teor de ferro no material atacado era de... Quando ele fala teor, galera, ele quer a pureza. Tá? Ele quer saber qual é a pureza do ferro. Então, vamos lá. O que ele quer? O que ele deu? Ele quer a pureza. O que ele deu para a gente? 28 gramas do ferro impuro e 8,96 litros do hidrogênio, que é o H2, nas CNTP. Beleza? Vamos lá. Prof, não tem reação nessa. Verdade. O que eu vou fazer se não tem reação? Nesse primeiro momento, galera, você pode mandar mensagem no nosso grupo, pode procurar na internet, tá? Para encontrar a reação. Tá? Mas provavelmente nos seus exercícios, a maioria deles já vem com a reação, exceto algumas provas como o EM na parte específica e a Federal do Paraná também na segunda fase. Beleza? Então vamos embora. Ó, a reação é a seguinte, é ferro mais HCl formando H2, que é o gás hidrogênio, mais o cloreto de ferro. Nas aulas eu vou te mostrar daqui para frente que a gente chama essa reação de deslocamento. Beleza? Monta para mim as duas linhas, a linha da reação, a linha do exercício. O que o exercício falou para a gente? Ele falou 28 gramas de ferro e 8,96 litros de H2. Prof, aonde está o X? Porque o X vai sempre na linha do exercício e não tem X nenhum. Como ele quer a pureza, o X vai ser o nosso valor percentual. E onde vai a porcentagem pureza? Sempre na linha do exercício, do lado esquerdo, no reagente. Então aqui, ó. Beleza? Show. Agora vamos completar a linha da reação.
massa embaixo, o que eu vou usar em cima? Massa molar, 56 gramas por ferro. Litro na CNTP embaixo, o que eu vou usar em cima? Litro na CNTP, 22,4 litros. Maravilha? Vamos fazer a matemática? Então vamos lá, ó. Regrinha de 3, salva vidas. Boa. Vamos lá, vamos tentar fazer a matemática na nossa malandragem aqui, ó. Vai ficar 28 vezes x vezes 22,4 igual 56 vezes 8,96. Vamos ver se dá pra gente fazer alguma malandragem aqui. Não vou fazer conta. Quanto menos conta você fizer, melhor. Lembra que a gente já discutiu isso. Vezes 22,4. Olha só, que legal. Vou cortar aqui, ó. 56 com 28 aqui dá 2. Sim? Legal. Agora, fazendo a matemática em cima ali, ó. Vai dar 2 vezes o 8,96, que é 17,92, dividido por 22,4. Ótimo, galera. Fazendo a matemática agora, não tem o que fazer. Vai ter que fazer no braço essa continha, tá? Vai dar 0,8. 0,8. O que é 0,8? 80%. Resposta pra gente, então, letra E, de esculachamos. Tranquilo? Boa. Galera linda, tenta refazer depois esse exercício e volta depois a ver essa resolução, é importante, tá? Então assiste a resolução, faz e depois confere aqui comigo de novo. E tem, lógico, a lista aí dessa nossa aula. Fechado? Boa. Vamos embora. Questão de número 3. Deixa eu colocar ela aqui pra gente. Aí. Questão de número 3 diz assim, ó. O inseticida DDT, que tem essa massa molar, é fabricado a partir do clorobenzeno, que tem a massa molar 112,5 gramas por mol, e cloral, de acordo com a equação. Ótimo, ele já deu a equação. Só dá uma conferida para ver se ela está balanceada. Partindo-se de 1 tonelada de clorobenzeno e admitindo um rendimento de 80%, qual que é a massa de DDT produzida? Então vamos lá, o que ele quer? Ele quer a massa de DDT produzida. E o que ele deu para a gente? O que ele deu? 1 tonelada do clorobenzeno e deu um rendimento de 80%. O que você faz com esse valor da porcentagem? Ótimo, transforma para o número que ele vale, 0,80. Legal, já tenho o que ele quer, já tenho o que ele deu. O que eu vou fazer? Copia a reação, vê se ela está devidamente balanceada. Você vai sair o rei e a rainha da estequiometria depois dessas nossas aulas de estequiometria. Show? Ó, Cl3O, formou ali C14, H9, Cl5 e H2O. Monte as duas linhas, a linha da reação, a linha do exercício. Legal. Galera, vamos lá então, ó. Eu quero... O que o exercício deu? Vou montar a primeira linha do exercício. 1 tonelada do clorobenzeno. O clorobenzeno é esse camaradinho aqui, ó. Então, 1 tonelada. Ah, prof, você vai usar 1 tonelada? Depois a gente vê se a gente muda essa unidade. E quer saber a massa do DDT. DDT tá aqui ele, ó. Então, aqui DDT. Massa. Não sei a unidade ainda. E 80%, que é o rendimento, sempre na linha do exercício, na esquerda ali com o reagente. Sempre, sempre. Vamos montar a linha da reação? Tonelada, galera, é unidade de massa. Então, se eu tenho massa embaixo, eu vou ter o quê? Massa em cima. Pego 2 e multiplica pela massa do clorobenzeno que ele deu pra gente. 112,5 gramas. Massa embaixo, massa em cima, massa molar em cima. A massa molar do DDT é 354,5 gramas. Beleza? Então, olha só, o que você tem que perceber? Eu tenho grama para grama, tonelada para tonelada. Então, quando a gente fizer essa regra de 3, a massa que a gente vai encontrar vai estar em tonelada. Faz a regra de 3... Fez a regra de 3 e encontrou a massa. A massa aqui, galera, vai dar 1,26. Aí, olha só a diferença de você para o resto da galera. Você usa as unidades, você analisa as unidades, você monta bonitinho. Você chegou em 1,26 toneladas.
certo? Agora, se você não tivesse usado a unidade, você ia chegar no valor 1,26 e ia ficar se perguntando se era tonelada, se era grama, se era quilograma. E aí você vai na resposta e às vezes tem dois valores 1,26 lá. E aí qual que você vai ter que analisar? O que você vai ter que analisar? A unidade. Beleza? Então analise a unidade, por favor, é de extrema importância, a gente já discutiu isso aí. Então, resposta letra B de bagaçamo. Ai, prof, que legal, sempre duas linhas. Sim, sempre em duas linhas a gente resolve. Beleza? Show. E a última questão nossa aqui, galera, vamos lá? Ele fala assim, ó, 12,25 gramas do ácido fosfórico. Eu não consigo, eu juro para você que eu tento, mas sempre que aparece o nome eu coloco a fórmula, sempre que aparece a fórmula eu coloco o nome, isso já virou algo meu. Com 80% de pureza, são totalmente neutralizados por hidróxido de sódio, NaOH, numa reação representada no rendimento 90%. Oh, meu Deus, ele deu 90% de rendimento, 80% de pureza, duas porcentagens. Vamos ver o que ele quer. A massa de sal obtida, ó, em grama, certo? Então, o que ele quer da gente? A massa em grama do sal obtida, é produto. Água é sal? Não. Então, o nosso sal é o Na3PO4. O que ele deu para a gente? Ele deu para a gente a massa, 12,25 gramas do ácido fosfórico, e deu para a gente 80% de pureza e 90% de rendimento. Beleza? O que você vai fazer primeiro? Fala para mim. Beleza. Vamos pegar essas porcentagens e vamos transformar para os números. 0,8, 0,9. Depois, pega a reação e confere se ela está devidamente balanceada. Um fósforo de cada lado, 3 NAs de cada lado, 6 hidrogênios de cada lado e fecha com os oxigênios que estão dando 7. Beleza? Aí, show. Monte as duas linhas, linha da reação, linha do exercício. Qual que eu completo primeiro? A linha do exercício. 12,25 gramas do ácido, eu quero saber a massa do sal em grama. Beleza. Só que agora você fala, Rodrigo, temos um problema, ele deu duas porcentagens. O que eu faço? Continua fazendo o que você está fazendo desde antes. Multiplica essa porcentagem na linha do exercício pelo valor que tiver mais à esquerda. Mas tem duas, não tem problema. Multiplica as duas aqui desse lado. Isso aqui numa prova ajuda muito você a ganhar tempo, senão você teria que fazer mais umas 2 ou 3 regras de 3. Aqui você não precisa. E agora completa a linha da reação. Massa embaixo, massa molar em cima. Faz a massa molar para mim aqui do H3PO4. São 3 hidrogênios, 3 vezes 1, um fósforo que vale 31 e um oxigênio que vale 16. Soma, bonitinho, isso vai dar 98 gramas. Massa embaixo, massa molar em cima. O Na, ele deu para a gente, vale 23, então 2 vezes o 23, mais 31, mais 4 vezes o 16, isso dá 164 gramas. Show? Ótimo. Vou deixar a matemática para você quebrar um pouquinho a cabeça aí depois, quando você for fazer esse exercício, você tem que encontrar 14,76 gramas. Show? Galera linda, maravilhosa, se você tiver dúvida na matemática, é para isso que a gente tem o grupo lá. Fala, professor, eu não entendi por que no exercício 4 da nossa aula, da aula 7 da frente 2, por que deu aquele valor? A gente discute, beleza? Então, resposta letra A, de avacalhamos com qualquer prova. Show? E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!